Meus irmãos, eu quero meditar com os irmãos no texto da primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Abra aí a sua Bíblia, na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17. Esse texto é um texto muito conhecido da igreja, é um texto clássico nas nossas ceias. É um dos textos que falam sobre a ceia. Esta carta que Paulo escreveu aos Coríntios, ela foi escrita quando o apóstolo Paulo estava na cidade de Éfeso, quando uma das suas viagens missionárias, porque alguns dizem que foi na segunda viagem, outros dizem que foi na terceira viagem. Na verdade, o apóstolo Paulo foi pelo menos 3 vezes na cidade de Corinto. Então, que seja na segunda ou que seja na terceira, o fato é que em uma das viagens do apóstolo Paulo, o Espírito Santo o levou para a cidade de Corinto, que era uma cidade grega, uma cidade que havia sido destruída e posteriormente foi reedificada, e quando reedificada, ela foi muito poderosa, porque ela era uma cidade portuária. E por ser uma cidade portuária, havia um desenvolvimento natural, porque haviam navios que aportavam, e junto com os navios vinham muitas mercadorias e pessoas. Então a cidade se tornou um grande centro comercial. E como é de se esperar, um grande centro comercial traz também muita imoralidade, culturas diferentes e libertinagem. E foi o que aconteceu com a cidade de Corinto, porque ela era conhecida como a cidade mais libertina do Antigo Oriente. Para os irmãos terem ideia do que eu estou falando, havia um templo nesta cidade que era da deusa Afrodite. Esta deusa, ou melhor, junto deste templo, haviam mais de 1000 prostitutas cultuais. Elas faziam sexo em troca de prosperidade. Então esta cidade, ela pulsava imoralidades e libertinagem. E o Espírito Santo, então, dirige o apóstolo Paulo para que ele plantasse uma igreja neste local, que assim fez. E após, passado 1 ano e meio, mais ou menos, pregando, plantando aquela igreja na cidade de Corinto, ele vai, então, continuando a sua viagem para Éfeso. E ao chegar em Éfeso, ele recebe uma comitiva, capitaneada por Chloe, dizendo que a igreja estava com muitas dificuldades de entendimento. Porque, veja, quem era o público que compôs a igreja de Corinto? Eram prostitutas que haviam se convertido, eram comerciantes, na maioria deles corruptos, que haviam se convertido, e havia também os membros de bem. Mas dentro da igreja havia uma miscelânea de culturas, de costumes pagãos, e o apóstolo Paulo, após ter passado este 1 ano e meio pregando o evangelho, ensinando a palavra, depois que ele saiu, deixou Apolo, mas me parece que o interior das pessoas veio à tona com as suas culturas e com os seus costumes. E o nosso querido irmão Paulo recebeu essa comitiva, então, com as dúvidas, que eram das mais variadas posições. Haviam dúvidas com relação a divisões na igreja, porque uns diziam ser de Paulo, outros diziam ser de Apolo, outros diziam ser de Cefas, outros diziam ser de Cristo. E há quem diga, como Flávio Josefo, que esse que dizia ser de Cristo era o pior, porque ele não se submetia a nenhuma liderança. Então Paulo escreve esta carta para tentar corrigir estes erros doutrinários. Mas havia muitos outros erros. Havia erros, por exemplo, sobre casamento, sobre os dons espirituais e muitos outros. Então o apóstolo Paulo escreve esta carta com o objetivo de corrigir aqueles irmãos, ao mesmo tempo que reforçar a pregação da unidade que deveria existir na Igreja de Cristo. Então, no capítulo 11, que nós
vamos meditar esta noite é exatamente o capítulo que trata sobre a ceia do Senhor. Havia uma má interpretação cultural daqueles irmãos. E eu volto a dizer, a cidade de Corinto era uma cidade rica, próspera, por ser um porto comercial. E dentro da igreja haviam pessoas das mais diversas classes sociais, pessoas muito abastadas e pessoas muito pobres, vinda da escravidão, do trabalho árduo, assim como as nossas igrejas hoje. Então o apóstolo Paulo, no versículo 17 do capítulo 11, ele disse assim: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, mas para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais da igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós facções, para que os aprovados se tornem manifestos entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque quando comeis, cada um toma antes de outrem a sua própria ceia. Assim um fica com fome e outro se embriaga. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e havendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e enfermos, e muitos que dormem. Mas, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus amados irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Versículo 34 e último. Se algum tiver fome, coma em casa, a fim de que não vos reunais para a condenação vossa. E as demais coisas eu as ordenarei quando for. Ao que parece, meus irmãos, nesta carta que a comitiva de Cloé apresentou ao nosso querido apóstolo Paulo, ao que parece a pergunta que fora feita com relação à ceia era qual a conduta apropriada para a ceia do Senhor. E é neste tema que eu gostaria de desenvolver esta mensagem desta noite. Qual a conduta apropriada ao celebrar a ceia do Senhor? O texto começa dizendo assim: nisto, porém, que eu vou dizer-vos, não vos louvo. E por que o apóstolo Paulo está dizendo isto? Porque você, mantenha a sua Bíblia aberta. Você vai ver no capítulo 11, no versículo 2, que o apóstolo Paulo disse assim: ora, eu vos louvo. Perceba que no início do capítulo 11, o apóstolo Paulo estava dizendo: eu louvo vocês por isto. E o que ele estava louvando? Porque eles estavam obedecendo às orientações do apóstolo Paulo. Neste momento, eles estavam tendo o apóstolo Paulo como referência. Então, no capítulo, versículo 17, o apóstolo Paulo diz: agora eu vou falar algo que eu não louvo vocês, que vocês não estão fazendo correto. Vocês estão pelo caminho torto, errado. E eu não posso
louvar vocês por isto. E ele continua: porquanto vos ajuntais, não para melhor, mas para pior. Quando o apóstolo Paulo está dizendo, quando vocês se ajuntam, não é para melhor. Ou seja, ele está dizendo em outras palavras, todas as vezes que vocês se ajuntarem, deve ser para crescimento espiritual, para aprendizagem mútua, quer seja pela palavra ministrada, quer seja pelos louvores que são entoados, quer seja pelas conversas informais que nós temos para com os outros irmãos, que de repente nos abre portas, nos acende luzes e a gente clareia a mente, quer seja por um desses motivos ou quiçá outros, a nossa junção ou a junção daqueles irmãos da igreja de Corinto deveria ser para melhor. Deveria haver um crescimento quando eles estivessem juntos. Mas o que Paulo diz é que quando eles estavam juntos, eles não estavam crescendo espiritualmente. Eles estavam decrescendo espiritualmente. E por que o apóstolo Paulo está dizendo isto? No versículo 18 ele explica: porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. Muito embora o apóstolo Paulo esteja dizendo, quando vocês se juntam na igreja, mas nesta oportunidade aqui, a reunião dos crentes não era como nós aqui. Essa cultura que nós temos aqui, de cadeiras e púlpito, e o pregador aqui falando, é da nossa cultura. Mas na cultura deles não era assim. Os cultos aconteciam nas casas. Mais precisamente nas casas de pessoas mais abastadas. Porque o culto reunia entre 30 e 50 pessoas. Então tinha que ter um ambiente que coubesse todos. E diferentemente do culto nosso, onde nós temos a liturgia, aqui em especial, no Venha o Teu Reino, a gente começa com 3 louvores, depois oramos pelas crianças, depois ministramos a palavra, depois oferta, e depois encerramos o culto. Lá era diferente. Lá eles faziam uma mesa de jantar, era comida mesmo. Normalmente o anfitrião, o dono da casa, ele levava os alimentos, alguns alimentos, mas aquelas pessoas que faziam parte do clã familiar, eles levavam também algumas comidas. E o apóstolo Paulo está dizendo que quando eles se juntavam neste aglomerado de pessoas, havia divisões, dissensões. E o que estava acontecendo? Porque nestas casas também era costume natural haver a sala de jantar da família e haver o átrio, que era onde eles cultuavam ao Senhor. Normalmente, eles teriam que montar no átrio, onde todos estavam reunidos, a mesa, e ali servia comida. Esse era o normal. Mas o que estava acontecendo na cidade de Corinto? Eles faziam uma mesa no átrio para o povão, vamos dizer assim, e eles faziam outra mesa, que era a mesa de jantar do dono da casa, com as melhores comidas. E com isto havia uma segregação. As pessoas que tinham mais poder, mais dinheiro, chegavam na casa do anfitrião e o anfitrião dizia: você vai jantar aqui. Os demais, que normalmente eram pessoas trabalhadoras, porque, de novo, a igreja ela era composta por pessoas abastadas e também pessoas mais pobres. As pessoas abastadas chegavam antes. As pessoas mais pobres chegavam depois porque elas estavam em suas obrigações. Então elas não podiam chegar mais cedo. E todas as vezes acontecia assim. Um ia para a mesa abastada e o povão ia para a mesa que estava no átrio. E por isso o apóstolo Paulo disse: quando vocês se ajuntam na igreja, há entre vós dissensões. E eu creio. Quando o apóstolo Paulo está dizendo, e em parte eu creio, ele estava dizendo assim: eu conheço vocês. Eu passei 1 ano e meio evangelizando vocês. Eu sei quem são vocês. Eu sei dos empresários que tem na igreja. Eu sei dos pobres que tem na igreja. Eu conheço cada um de vocês. E eu creio que vocês estão fazendo isto mesmo. Meu Deus.
E ele continua dizendo, versículo 19, e até importa que haja entre vocês facções ou partido. Há uma versão que fala partido, para que os aprovados se tornem manifestos entre vós. Então, o que Paulo está querendo dizer com isto? Ou melhor, está dizendo literalmente com isto. É bom que haja estas facções. Por quê? Porque nas facções ou nos partidos, nós iremos conhecer quem são os aprovados, quem são os crentes, quem são os tementes a Deus. Aqueles que estão segregando pessoas não estão com uma conduta apropriada, uma conduta que eu ensinei, uma conduta de comunhão, porque quando vocês se separam, vocês estão dizendo, há duas igrejas aqui, uma igreja dos abastardos e uma igreja dos derrapados, e não é isto que Cristo nos ensinou, e muito menos eu. O apóstolo Paulo continua dizendo, de sorte que quando vocês se ajuntam, não é para comer a ceia do Senhor. Então, categoricamente, Paulo está dizendo, vocês estão se iludindo. Vocês estão se reunindo, dizendo que estão participando da ceia. Mas as atitudes de vocês não é de quem participa da ceia do Senhor. Vocês podem dar quaisquer que sejam as definições e nomes para isto que vocês estão dizendo que é ceia. Mas não é ceia. Porque a ceia, ela é comunhão. A ceia é união. A ceia é cada um pegando na mão dos outros, sem olhar para a altura, cor, raça, poder político, social, econômico, absolutamente. Todos são iguais na igreja do Senhor. Aliás, na igreja do Senhor, a ordem se inverte. No mundo, quem sabe quem é o céu das grandes companhias é que manda em todo mundo e todo mundo bate continência para ele. Na igreja é diferente. Na igreja, quanto mais alto, mais certo. O pastor é o mais certo de todos. E o exemplo que nós temos para isso é Jesus, que lavou os pés dos discípulos. Glória a Deus. Então, Paulo está dizendo, o que vocês estão fazendo quando vocês comem e bebem, não é a ceia do Senhor. Versículo 21. Porque quando vocês comem, cada um toma a sua comida antecipada. E assim um fica com fome e outro se embriaga. Onde é que está a comunhão nisto? E por que antecipado? Porque os menos favorecidos, eles chegaram depois, porque eles estavam trabalhando, então eles não conseguiam chegar mais cedo. Os abastados, sim, até propositadamente. E quando Paulo está dizendo, um fica com fome, é aquele que chegava depois da ceia, que ia comer aquilo que os pobres haviam trazido, quando traziam, ou os restos dos abastados. E quando o apóstolo Paulo está dizendo, e outro se embriaga, era embriagar mesmo. Irmãos, que ceia é esta? Imagine, eu sou sinestésico, então eu me imagino dentro da história. É como se eu botasse um banquinho e eu ficasse olhando os abastados comendo, os pobrezinhos comendo. Esta situação, eu sou assim. Então eu fico imaginando, o vinho, ele era fermentado, ele precisava ser colhido, amassado no lagar, aí colocava no odre, enterrava, depois de 3 dias tirava, ele naturalmente estava fermentado. Mas era uma fermentação mesmo. Mas, tradicionalmente, eles faziam assim, pegavam este vinho fermentado, diluía em 2 ou 3 medidas de água e eles tomavam. Com isto, o teor alcoólico diminuía muito, mas os abastados não diluíam. Eles queriam coisas finas, boas, então eles tomavam o vinho como o vinho veio da fermentação. E com isto, literalmente, eles se embriagavam. Agora imagine, meus irmãos, a ceia do Senhor e o povo embriagado. Estava acontecendo isto na igreja de Corinto. E Paulo combatendo isto. E ele continua dizendo, não tendes, porventura, casas onde vocês possam comer e possam beber? Aqui eu vejo assim,
Olha eu sentado no banquinho de novo, olhando para Paulo falando, né? Eu vejo Paulo aqui irado, dizendo, mas vocês não têm casa para vocês comerem, não? Ou vocês estão querendo desprezar a igreja do Senhor? Ou ainda vocês estão querendo envergonhar aqueles que poucos têm? Aí ele diz, eu não posso louvar vocês nisso. Eu acredito que Paulo era sanguíneo, assim, pelas características dele, eu atribuo, assim, ao caráter do apóstolo Paulo, ou melhor, eu atribuo o temperamento do apóstolo Paulo como sanguíneo. Porque nos seus escritos a gente percebe momentos que ele está assim, irado, e este aqui era um, chamando a atenção daqueles irmãos que não estavam compreendendo. E a partir do versículo 23, o apóstolo Paulo diz assim, eu vou repetir a vocês o que eu ensinei para vocês. Como se ele dissesse assim, eu não ensinei isto para vocês. Eu vou dizer o que foi que eu ensinei. Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão. E havendo dado graças, partiu o pão e disse, isto é o meu corpo que é por vós. Então ele está dizendo, em outras palavras, o corpo de Cristo que foi partido naquela noite, não foi pelos abastados, não foi só pelos pobres, foi por todos. Então por que vocês estão segregando? Uma vez que ele morreu e deu o seu corpo por todos. O que vocês estão fazendo é partindo Cristo no meio e dizendo, a metade dele é dos abastados e a outra metade é para os pobres. Quando, na verdade, Cristo nos ensinou a comunhão plena. Quando os discípulos perguntaram, Senhor, me diga aí os mandamentos. O Senhor disse, só 2. E disse que esses 2 resumia toda a lei. Amar o Senhor sobre todas as coisas. E amar o próximo como a si mesmo. Então, o amar o próximo como a si mesmo não é segregar. É unir. Louvado seja o nome do Senhor. Semelhantemente, Paulo continua dizendo, reexplicando aquilo que ele já havia dito. Semelhantemente, depois que comeu o pão, ele pegou o cálice e disse, olha, este cálice é o novo pacto no meu sangue. Ele está dizendo, o que é pacto? Algumas versões falam aliança. O que simboliza uma aliança? É um casamento. Quando os casados colocam uma aliança no dedo, o que ele está dizendo? Eu tenho um compromisso com o meu cônjuge. Eu não sou maior e nem menor que ele, eu sou igual. E eu vou daqui para frente, nós vamos ser uma única carne. Então, quando Paulo está lembrando aqueles amados irmãos que Cristo fez uma aliança com eles, um casamento, ele não fez um casamento só com os abastados. E muito menos com os pobrezinhos. Ele fez com todos. E, de novo, Paulo estava retrucando. E vocês estão separando. Vocês estão dizendo, este aqui é um jeito, aquele ali é de outro jeito. E ele continua dizendo, lembrem disto, quando Paulo diz assim, fazei isto em memória de mim. Ele está dizendo, lembrem-se disto. Lembrem-se que o pão foi por todos, o corpo de Cristo foi por todos. Lembrem-se que ele fez um casamento com todos. Não foi só com um ou com o outro. Louvado seja Deus. E ele continua dizendo, e todas as vezes que vocês comem este pão e bebem este vinho, versículo 26, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Paulo está dizendo, todas as vezes que vocês pegarem este pão, que vocês pegarem este vinho, vocês estão pregando, porque esta palavra anunciar é pregar. Vocês estão pregando sem palavras. E vocês estão pregando 3 coisas. O que aconteceu no passado. O que Cristo fez. Pregando no presente. A comunhão que deve existir entre nós. E olhando para o futuro, a volta de Cristo para buscar a igreja.
Então Paulo estava dizendo, em outras palavras, meus irmãos, quando vocês estão participando da ceia, vocês estão pregando sem palavras. Mas olha o que vocês estão fazendo. Passa alguém na rua e vê que há uma mesa aqui para os abastados e outra ali para os derrapados, eles vão dizer o quê? Há uma segregação de pessoas. Há grupos dentro da igreja. E não foi por isso que Cristo morreu. Cristo morreu para salvar todos. E é uma única igreja, em uma única voz. Louvado seja o nome do Senhor. Então vocês estão pregando, vocês estão anunciando aquilo que Cristo fez. Aquilo que nós devemos fazer. E a volta iminente de Cristo. Versículo 28. Paulo diz, então, meus irmãos, olhem para dentro de vocês. Examinem-se. Examinem-se a vocês mesmos. É como se ele estivesse dizendo assim, deixa a ficha cair. E pare com esta besteira de segregação. Examine-se vocês a si mesmos. E assim vocês podem comer e beber o cálice. Porque quem come e bebe para a sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. E se não discernir o corpo do Senhor, é entender o que Cristo fez, que foi morrer por todos. E não por classes sociais, exatamente nesse contexto aqui. E ele continua dizendo, por causa disto, ou seja, por não haver esse exame, por haver esta segregação, por romper com aquilo que Cristo fez, ou passar uma mensagem diferente daquela que Cristo quer que nós passemos, muitos estão fracos, outros enfermos, e muitos dormem. Isso aqui é pesado, viu, irmãos? Mas é verdade. Há duas interpretações desse texto aqui, uma literal e uma espiritual. A literal é isto mesmo, é fraqueza física, é enfermidade física e morte física. E a espiritual diz que a fraqueza é quando nós fazemos algo, ou melhor, é quando nós estamos débil espiritualmente. Nós não temos forças. Queremos orar e não vem palavras. Nós vamos tentar ler a Bíblia, a gente até tem vontade de ler, mas a gente pega o texto e parece assim que tem um véu nos nossos olhos, que a gente não consegue tirar daqui alguma coisa. Dá um tédio. Isto é fraqueza espiritual. Mas o outro pior é a enfermidade. É quando a gente já apostatou. A gente não pega mais na Bíblia, a gente não ora mais, a gente vem esporadicamente na igreja, não porque a gente quer reverenciar a Deus, mas vem porque a gente quer ficar bem na vida. Esse é o enfermo. Mas tem pior. Aquele que morreu, que nem na igreja está mais. E isto tudo, meus irmãos, Paulo dizia àqueles irmãos, é porque vocês não estão discernindo o corpo. Vocês não estão entendendo qual foi a mensagem de Cristo. A mensagem de união, de comunhão, de congraçamento, de alegria, de compartilhamento. Louvado seja o nome do Senhor. E ele fala no 31, mas se vocês julgassem a vocês mesmos, aqui Paulo está sendo irônico, né? Ele está dizendo, se vocês julgassem a vocês mesmos, vocês não encontrariam erro. É como se ele estivesse dizendo assim, se eu perguntasse para você se você está errado, tu vai dizer assim, não, eu não estou. Talvez quem está errado é fulano. Mas, ele faz a ressalva, mas nós somos julgados pelo Senhor. E quando julgados pelo Senhor, nós somos corrigidos, porque o Senhor não quer que nós sejamos condenados com o mundo. Então Paulo está dizendo, meus irmãos, examinem-se, para que vocês não incorram no erro
de irem para o inferno, como o mundo está indo. E o Senhor está corrigindo vocês. Ele está me usando aqui, escrevendo esta carta a vocês, para alertá-los a respeito da ceia do Senhor. Louvado seja Deus. E ele encerra dizendo: portanto, meus irmãos, quando vocês se ajuntarem na casa dos abastados ou em qualquer que seja, esperem uns pelos outros. E se vocês tiverem fome, comem em casa, a fim de que vocês não envergonhem os que não têm, ou que vocês não desprezem a igreja do Senhor, e não sejam condenados. E as demais coisas, porque havia muitos outras respostas que o apóstolo Paulo ficou de dar para aquela igreja. Eu darei a vocês na sequência. Como, meus irmãos, como que deve ser a nossa conduta? Ou qual deve ser a conduta mais apropriada para nós celebrarmos a ceia do Senhor? Vamos tentar depreender desse texto o que ele quer, quem é o Senhor nesse texto, e o que ele requer de mim e requer dos meus amados irmãos. Primeiro, eu vejo nesse texto que o Senhor requer de nós que quando nós nos ajuntemos, seja para crescimento espiritual. A nossa vinda à igreja, ela não se dá somente por um dever cívico, social, religioso. Não. É mais do que isso. Primeiro, nós vamos recarregar as baterias para mais uma semana. Porque quando nós ouvimos louvores, quando nós ouvimos a ministração, quando nós conversamos com pessoas, a nossa fé ela se renova. E há situações que nós passamos a semana inteira com uma dificuldade, com um empecilho, com uma coisa emperrando, mas aí uma pessoa dá uma palavra e o mar bravio se acalma. Mamãe dizia que quem tem dinheiro, quem tem amigo na praça é melhor do que ter dinheiro em caixa. E só se tem amigo com relacionamento. A segunda-feira retrasada, uma jovem bateu no meu carro e arrebentou o para-choque, arrebentou o retrovisor. Mas pior do que este dano material foi a vida dela, porque ela voou por cima da moto, bateu na quina de uma calçada e ficou desacordada. E na mesma hora, a Nara ligou para a irmã Joelma, que é uma enfermeira que trabalha no Socorrão 1. Ela tinha acabado de chegar do plantão. Mas na hora que Nara ligou, ela disse: eu estou indo agora aí e eu vou acompanhá-la até o hospital e ainda vou fazer os procedimentos todos, porque ela não tinha nenhum documento, a gente não sabia nem o nome dela. E a irmã Joelma veio, foi na ambulância, fez os primeiros socorros para ela lá, a pastora Erlen também foi, já tinha feito alguma coisa. Mas o que eu quero dizer com isso, irmãos? Por que a Joelma tinha acabado de chegar de um plantão de 12 horas à noite? Mas quando a Nara ligou, ela disse: vou agora. Relacionamento, crescimento, reciprocidade. Isso é igreja. Isto é igreja. Porque é um pegando as cargas dos outros, dizendo: deixa comigo, isso aqui é comigo, isso aqui eu sei fazer, isso aqui é minha praia, deixa comigo. Isso é igreja. E o apóstolo Paulo estava dizendo: quando vocês se juntarem, não é para segregar, não é para brigar, não é para separar, não, é o contrário, é para unir e para crescer. Glórias sejam dadas ao Senhor nosso Deus. Mas eu vejo nesse texto também que o apóstolo Paulo disse uma outra conduta que nós não devemos fazer: divisões, segregações. A segregação aqui, no contexto deste texto, ela é econômica. As pessoas mais ricas, elas desprezavam as mais pobres. Isto não é igreja. E não é isto que o Senhor quer de nós. Aliás, aquilo que nós temos demais é para ajudar os de menos. Você já pensou nisso?
Não foi a sua competência, não foi a sua habilidade, não foi o seu conhecimento técnico, foi Deus. Foi Deus que lhe deu. Ah, pastor, graças a Deus eu tenho um carro bom, amém, Deus seja louvado. Pastor, eu estou bem financeiramente, eu tenho dinheiro guardado, aplicado, glória a Deus seja glória. Mas quem deu? Deus. E por que Ele deu? Porque Ele quer que você, como servo, sirva a igreja dele. Irmãos, é simples assim. É simples assim. Não é para você guardar para você. Claro, você tem que ter as suas provisões. Eu sou da área de finanças, então eu sei bem o que é isto. Você tem que fazer o seu planejamento, você tem que guardar e tal. Beleza, eu sou adepto a isso. Mas você tem que ter a mente aberta para aquilo que a voz de Deus está mandando você fazer com o que Ele lhe deu. Ele lhe deu dons, Ele lhe deu talentos, Ele lhe deu habilidades, Ele lhe deu competências. E para que isto? Não é para você colocar debaixo do alqueire. É para você colocar no velador. É para você dizer assim, Senhor, eis-me aqui. Como Isaías disse, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Agora é minha hora. É o que a Joelma fez. Deixa comigo, isso aqui é comigo. Essa aqui é minha praia. Glória a Deus. Então, meus irmãos, como que nós devemos apropriadamente nos conduzir na ceia? Não fazendo divisões, não fazendo segregações, tendo todos como iguais. Louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus, meus irmãos, porque aqui na Avenida do Teu Reino eu tenho visto isto. Eu tenho visto cabalmente isto acontecer. Esta reciprocidade, esta ajuda mútua. Aqui a gente tem sido muito bem acolhido. E a Deus seja glória por isto. Porque esta é a igreja que o Senhor quer. É esta a igreja que Ele ensinou. Louvado seja Deus. Mas eu vejo nesse texto também que nós não devemos celebrar a ceia desprezando a igreja do Senhor. E muito menos envergonhando os que nada têm. Meus irmãos, a igreja, ela é do Senhor. Ela não é nossa em hipótese alguma. O Senhor tem as rédeas nas mãos. E Ele não perde estas rédeas. Pode até acontecer, de uma hora ou outra, que as coisas parecem que saem dos trilhos. Mas olha o que Paulo diz. É até bom que tenha as divisões. Porque nós vamos conhecer os aprovados. Então é possível que aconteça, que a gente tenha a impressão que a igreja, uma hora ou outra, ela saiu do trilho. Mas qual é a intenção? É como se Deus dissesse assim, eu vou afrouxar um pouquinho a corda para eu saber quem são os meus filhos. Se eles estão comigo mesmo. Mas a igreja é do Senhor. E nós não devemos menosprezar a igreja. A ceia do Senhor, muito embora sendo um pedaço de pão e um pedaço de vinho, ou um cálice de vinho, mas tem um simbolismo muito forte, agregado a estes dois elementos. Não é banal. Não é algo assim trivial. É algo sagrado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu aprendo, meus irmãos, nesse texto que o Senhor, Ele se doou por todas as pessoas. Não há preferidos do Senhor. Não há preferidos. Certa vez, eu pregando no presídio, aí um preso disse assim, pastor, eu não tenho mais jeito não, pastor, eu fiz muita coisa errada. Eu disse, eu também. Ele disse, não, pastor, mas o senhor não está entendendo. Eu disse, não, eu estou te entendendo. Mas você acha que eu sou melhor do que você? Ele disse, pastor, o senhor é um pastor. Eu disse, qual é a diferença? O meu irmão acha que Deus me olha de forma diferente do meu irmão? E separa? Não, meu irmão, você está enganado. Deus não faz isso. Deus me olha da mesma forma que me olha. Você é tão precioso para Ele quanto eu. O que você precisa fazer é vir para o caminho.
E ele disse, pastor, será que Deus vai me aceitar? Porque ele já te aceitou. Só depende de tu abrir a boca e dizer, eu te confesso. E tu vais mudar de vida. Então, meus irmãos, a igreja do Senhor, ela é perfeita. Não pense, não menospreze a igreja em nenhum aspecto, porque ela é do Senhor e é sagrada. E ademais, ele me ensina também que eu não devo envergonhar aqueles pequenos, quer seja financeiramente, ou quer seja porque não tem cargo. No início da minha vida profissional, meu primeiro emprego, eu acho que eu já contei isso aqui. Eu conheci a que foi a minha primeira chefe. Ela era muito imponente, assim, uma pessoa muito competente e muito educada também, e me auxiliou demais na minha vida profissional. E eu tinha assim, muito carinho por ela, e muito respeito por ela também. Mas ela me ajudou muito, muito, muito. É tanto que nessa empresa eu entrei como datilógrafo e cheguei a superintendente. E parte disso eu devo a ela, porque foi ela que foi vendo as minhas habilidades e foi me fazendo crescer. Então é uma pessoa que eu tinha muito estima. Mas um dia ela saiu da empresa. E eu ainda não era superintendente, mas no dia que eu cheguei à superintendência, eu quis saber onde ela estava, porque ela sumiu e eu não consegui mais ter contato com ela. E aí eu soube que tinha acontecido um acidente com o marido dela, e o marido dela foi assassinado, e depois eu soube que eles estavam incriminando, a família estava incriminando ela, foi uma coisa muito triste. E aí mesmo que eu queria ir atrás dela, mas não conseguia, porque ela perdeu o contato, não orava na casa dela. E um dia, a igreja que eu estava congregando fez um congresso de missões. E eu era responsável pela hospedagem, então eu levava os missionários e levava os pastores para um hotel que eu consegui ali no São Cristóvão. E uma das minhas idas e vindas, eu a vi atravessando a rua e eu parei o carro no meio da rua, desci do carro, abracei ela e disse, minha amiga, eu estava tão querendo te encontrar. Mas aquela mulher que outrora era imponente, ela se vestia muito bem, tinha o cabelo dela sempre muito arrumado, e era uma mulher muito bonita, assim, também, muito vistosa. Ela estava, irmãos, num estado calamitoso. Eu conheci esta moça porque ela tinha feito uma cirurgia no nariz. E eu lembrava da cirurgia, porque ela era bem forte, agora ela estava bem magra. O cabelo que outrora não tinha um frizz, agora só o que tinha era frizz. Mas eu conheci e abracei ela, e ela começou a chorar dizendo assim, eu estou desempregada há quase 5 anos. E eu quero um emprego, nem que seja de limpar. Agora, irmãos, quando eu fui para essa empresa, eu tinha 18 anos. E eu cheguei naquela empresa precisando muito de ajuda. E ela estendeu a mão. Quando ela me disse assim, eu quero um emprego, nem que seja para limpar, veio assim na minha mente. Meu Deus, como que a vida gira, irmãos. Agora havia se invertido totalmente. Agora eu estava no lugar dela, porque eu era o superintendente agora da empresa, e ela agora estava no meu lugar quando eu entrei na empresa. E graças a Deus, Deus me deu bons relacionamentos. Eu conheci uma pessoa, era um cliente do meu escritório, e ele me pediu uma pessoa, um gerente. Eu não disse para ela no mesmo momento, mas eu disse, tá bom, eu vou ver o que eu posso fazer. Aí me deixei o telefone, aí peguei o telefone, endereço, aí assim que eu deixei ela, eu liguei para esse meu cliente e disse, eu já tenho a pessoa que vai assumir a tua gerência. Agora tem um detalhe, quem vai negociar valor contigo sou eu. O salário dela vai ser tanto. Aí ele disse, vixe, Miguel, mas é peso de ouro, é peso de ouro, porque eu conheço ela. E ela é uma administradora. Ela vai chegar na tua empresa e ela vai levantar a tua empresa. Pode crer no que eu estou te dizendo, eu conheço ela. E ele disse, não, tudo bem, tu está dizendo. Aí eu liguei para ela, se vista, com a melhor roupa que a senhora tiver,
porque eu vou passar na sua casa e vou lhe levar na empresa que a senhora está admitida já. E para completar, ele era meu cliente, eu era contador dele, que me traga a sua carteira, porque eu já vou assinar. Naquele mesmo dia, meus irmãos, eu assinei a carteira dela como gerente e ela ficou nessa empresa por um tempo bom. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Se quando eu tinha 18 anos, ela tivesse me olhado e tivesse dito assim: rapaz, eu sou a gerente geral dessa empresa, esse menino que mal tem roupa para vestir, eu não quero nem saber dele. Se ela dissesse isso, quando ela estava naquela situação de eu encontrá-la no meio da rua, qual seria a minha atitude? Talvez eu, como crente, não deixaria ela assim. Meu coração não ia deixar eu vê-la daquele jeito e agir de outra forma. Mas eu fiz com muita vontade. Eu queria muito que aquela mulher tivesse o seu emprego de volta. E tivesse bem. Porque ela fez algo por mim lá atrás. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo: não menospreze os pobres da igreja, porque você não sabe o dia de amanhã. Pode ser que, assim como aconteceu comigo, aconteça com você. A história reverte. E você agora está no lugar dela. E a forma como ela vai lhe tratar vai ser até o juízo dela, da pessoa que foi pisada, massacrada. Eu aprendo com esta palavra, meus irmãos, que nós não devemos desprezar ou envergonhar a igreja do Senhor. E por fim, para a gente não estender muito, eu aplico esta palavra, que quando eu participo da ceia, quando os meus irmãos participam da ceia, nós estamos anunciando aquilo que Cristo fez por nós. Aí eu quero fazer uma reflexão com você. A nossa vida, ela reflete a gratidão, ela prega Cristo para as pessoas como um sinal de arrependimento. Lá no nosso trabalho, qual é a definição que as pessoas têm de nós? Onde nós estamos estudando? Aqui na igreja. O que nós estamos pregando para as pessoas? E quando eu digo pregando, eu não estou falando ministrando a palavra como eu estou dizendo pregando com testemunho, com a vida, com a fala, com a forma como se comporta. Nós estamos pregando, anunciando a Cristo com a nossa vida. E nós anunciamos 3 coisas. O que Ele fez, a mudança em nós hoje para servi-lo e a sua volta iminente. Como que as pessoas estão ouvindo esta pregação nossa? Nós estamos conseguindo refletir Cristo. Paulo dizia: não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Eu falo como Cristo, eu ando como Cristo, eu ouço como Cristo, eu penso como Cristo. Essa era a vida do apóstolo Paulo. E essa deve ser a nossa vida, porque nós somos testemunhas dele. Então esta noite, meus irmãos, é uma noite que nós vamos nos examinar. É uma noite de reflexão. Para nós, não para condenação, porque não era isso que Deus queria. E Paulo deixou claro isso, quando ele disse: Deus está repreendendo vocês para que vocês não sejam condenados. Então Paulo não está dizendo: olha, vocês não vão participar da ceia porque vocês pecaram. Quem é que não peca? Não era isso que Paulo estava dizendo. Porque, irmãos, todos nós pecamos. Se alguém diz que não tem pecado, é mentiroso, como diz 1 João. Então todos pecam. O que Paulo está dizendo aqui? Examine-se e dê um passo atrás naquilo que a sua mente está condenando você. Amém?